E agora, queridos e queridas ouvintes, vamos refletir numa porção da Palavra de Deus. E o tema da reflexão de hoje é sobre a diferença entre ouvir e escutar. Vamos basear aqui numa leitura do Pão Diário. Tem um versículo no livro de Isaías, capítulo 50, verso 4, que o profeta faz uma oração. Ó Senhor, desperta meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. Olha só, o desejo do servo de Deus aqui era ter um ouvido apurado. Ele pediu a Deus para despertar o ouvido dele, ou seja, para limpar o ouvido dele, para que ele pudesse escutar de verdade, ou seja, ter uma escuta diferenciada. Uma escuta que realmente fizesse diferença. Porque às vezes a gente ouve assim, muitas vozes, mas não consegue diferenciar a voz que devemos realmente prestar atenção. E quando a gente presta a atenção devida, quando a gente ouve com atenção e a gente interage com a pessoa, a gente vai interpretar o que realmente a pessoa está falando, nós vamos avaliar e depois reagir. Porque a gente só realmente aprendeu algo quando a gente reage àquele ensino. Se você ouve e aquilo não trouxe nenhuma transformação, não trouxe nenhuma mudança, não houve nenhuma reação, então não houve aprendizado. Por isso que o profeta aqui, o servo de Deus, está fazendo este pedido. A gente precisa aprender a fazer orações como esta. Às vezes a gente ora, só pede coisas para Deus materiais. Vamos aprender a pedir: Senhor, desperta meu ouvido para escutar, que eu seja como alguém que seja ensinável, alguém que realmente ouve, aprende e reage, ou seja, põe em prática o que aprendeu. Segundo os especialistas, escutar envolve uma interação entre a vibração do ar e o aparelho auditivo. Já ouvir depende de dar atenção, decodificar, interpretar, avaliar e reagir. Tem pessoas que não sabem ouvir, não sabe. O outro está falando e ele está conversando, ou interrompendo, ou olhando em outra direção. Isso acontece nas nossas relações interpessoais e também em relação a Deus. Por isso que o profeta aqui pediu a Deus: Senhor, me ensina a ouvir. Eu quero ser uma pessoa que saiba ouvir. Eu quero ser ensinável. Eu quero ouvir o ensinamento, o conselho e reagir a este ensino. Ou seja, quero praticar. Queridos, e ouvir como quem está aprendendo envolve pelo menos mais 3 aspectos fundamentais. Primeiro, dar atenção prioritária para entender exatamente o que é transmitido. Em segundo lugar, receptividade para aceitar que não sei. Isto é humildade. Ser receptivo ao ensino. E reconhecer a fonte da informação. E em terceiro lugar, o terceiro aspecto é disposição de aplicar o queira aprender, pois de nada vale ficar só no plano teórico. Então, vou reformular isso aqui, vou recapitular. Então, o primeiro aspecto que envolve este ouvir um ouvir diferenciado, né? Uma escuta diferenciada, para aquela pessoa que quer realmente aprender. Então, o primeiro aspecto envolvido é dar atenção, ou seja, precisamos priorizar quem está falando. Por exemplo, você está numa palestra,
Você não deve dividir a atenção. A pessoa vendo na igreja, por exemplo, ouvindo lá na frente, lendo a Bíblia, às vezes a gente faz isso, mas isso está errado. Precisamos corrigir. Temos que dar uma atenção prioritária para entender exatamente o que está sendo transmitido. E o segundo aspecto é a receptividade. Precisamos abrir a mente. Precisamos abrir o coração para receber o que está sendo falado, o que está sendo ensinado. Claro, precisamos primeiro também avaliar antes de receber, para aceitar. Se for algo que a gente não sabe, algo que é novo, precisamos refletir e avaliar antes de aceitar aquilo que está sendo ensinado. Mas aqui nós estamos querendo aplicar este aspecto quando se refere apenas a algo que realmente precisamos colocar em prática. A receptividade é importante. Por exemplo, se você vai se aconselhar com alguém, você já deve ir de mente aberta, receptivo, ao invés de ficar questionando o aconselhamento ou a direção que a pessoa está lhe dando. É preciso abrir o coração e sair dali, ou ir até ali, depois sair dali, disposto a colocar em prática, a seguir aquele caminho que foi lhe indicado. Que nada adianta você pedir uma informação a alguém, aí vem cá, eu vou aqui para tal lugar, eu queria saber se eu dou para a direita ou para a esquerda. Alguém vai e lhe ensina. Vá para a direita, que o caminho é esse. Aí você vai, não vou não. Eu acho que aquela pessoa que me deu essa orientação, essa informação estava errada, eu vou para a esquerda. Então nada adiantou perguntar. Quantas pessoas fazem isso? Se aconselha com alguém mais sábio, com uma pessoa mais experiente na vida, e a pessoa lhe dá toda a orientação, ela sai dali e não põe em prática, faz tudo diferente. E o terceiro aspecto é esta disposição que devemos ter para aplicar aquilo que aprendemos. É preciso haver um coração disposto. E nesse versículo aqui de hoje, o profeta Isaías mostra que é preciso ouvir e aprender. Deus falou à humanidade de muitas formas, mas Jesus Cristo é a expressão completa da divindade. Só que ele, após a ressurreição, subiu aos céus e ainda não voltou. Como então Deus fala conosco hoje? Muita gente fica com dúvida. Como é que eu vou ouvir Deus? Olha só, ao subir para o Pai, Jesus enviou o Espírito Santo, que diz a Bíblia que ele é o nosso ensinador, ele é o conselheiro, e ele é o professor. Então Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, e então ele enviou o Espírito Santo, e é por meio dele que Deus habita em quem conhece os seus mandamentos e os pratica. E este será amado por Deus, e Jesus se revelará a ele. Precisamos, queridos, entender que o Espírito Santo, esse professor amado, nos ensina, mas se formos cabeça dura, é como um professor, ensinou a primeira vez, a segunda, a terceira, a pessoa não quer aprender, ou se endurece para aprender, ou fecha a mente, não quer, fica difícil passar de ano, né? Fica difícil passar para a próxima lição, vai ficar sempre naquela mesma lição. Você aprendeu o A, o B, o C. Para você passar para o resto das letras, é preciso primeiro aprender as primeiras letras, né? Então, eu lembro que no tempo que eu aprendi o ABC era assim que falava, né? Hoje é infantil 1, infantil 2, ou maternalzinho, alfabetização, né? A gente só ia para a cartilha depois que aprendesse o ABC. E só saía da cartilha e ia para o primeiro ano depois que aprendesse a cartilha todinha. Ou seja, a gente só passa de fase quando a gente completa a primeira fase, a fase anterior. Assim é com o Espírito Santo. O Espírito Santo só vai nos ensinar lições novas quando a gente aprendermos aquelas que já foram ensinadas. Então vamos deixar de ser teimosos, cabeças duras, para que a gente possa desenvolver a nossa salvação, desenvolver a nossa vida cristã. Então vamos orar assim?
Senhor, me ensine a ouvir. É preciso, queridos, prestar atenção para ouvir a voz de Deus, mesmo nas pequenas coisas, e orar, pedindo discernimento, para que a gente não venha se distrair com qualquer outra voz. E então, dar atenção, ouvir com receptividade e tratar de aplicar aquilo que Deus ensinou. Depende da nossa escolha. Ou continuar no nosso erro. Então, não basta ouvir. É preciso ouvir como quem está aprendendo. Pai, ensina-nos a ouvir. Desperta meu ouvido para escutar. Que o Senhor nos ajude. Amém. Amém.